o Wall Street Journal entrevistou prisioneiros de guerra russos que revelaram que mais uma prática da época da União Soviética está sendo usada no campo de batalha da Ucrânia. Vamos imediatamente a Brasília. Lá está o jornalista Luiz Kawaguchi, do jornal Gazeta do Povo, que vai trazer detalhes dessa prática. Conta pra gente, Kawaguchi. Seja bem-vindo. Obrigado, Daniel. Boa noite, telespectadores. É mais uma prática soviética que a Rússia está fazendo. Ela está, segundo esses... Primeiro, como que surgiu essa informação? O Wall Street Journal, o jornal americano, foi na Ucrânia e falou com prisioneiros de guerra, ou seja, militares russos que foram aprisionados pelos ucranianos. Provavelmente esses militares russos aí vão ser devolvidos para a Rússia na próxima troca de prisioneiros ou ao fim do conflito. É assim que funciona o costume de guerra. Mas qual que é essa prática? Eles revelaram uma prática terrível que se chama de tropas de barreira, ou seja, é uma unidade praticamente aí, muito similar ao que se via das unidades políticas da época da União Soviética, que são forças especiais que vão para a linha de frente da Rússia e impedem que os combatentes, os soldados rasos, retornem. Ou seja, a gente sabe que a Rússia está usando o princípio da massa, ou seja, eles estão usando uma quantidade muito grande de soldados rasos que ganham armas leves, que são fuzis. Na guerra, o fuzil é uma arma leve. E eles são obrigados a avançar em cima das trincheiras dos ucranianos. E quem retorna é morto por essas tropas de barreira. O trabalho dessas tropas de barreira é atirar nos seus próprios compatriotas que não avançarem sobre os ucranianos. Essas tropas de barreira também servem para atirar em russos que se recusem não só aqueles que desistam da guerra, mas aqueles que se recusem a avançar. Se, por exemplo, se eles estiverem sob um fogo cerrado, fogo de artilharia, o comandante deles manda eles avançarem, se eles não avançarem, vêm essas tropas de barreira e fuzilam todo mundo e mandam vir mais combatentes. Por quê? Porque a Rússia está usando prisioneiros, está usando pessoal que foi condenado a crimes, está usando pessoal que, isso é terrível se falar, mas pessoas que são consideradas aí, podem ser, que a sociedade russa não considera, elas são dispensáveis. Então essas tropas de barreira são forças especiais que são destinadas apenas a atirar nos próprios russos. É isso que os prisioneiros de guerra que foram capturados pela Ucrânia revelaram para o Washington Post. Isso é uma coisa que funcionava durante as guerras que eram lutadas pela União Soviética. A gente pode ver em vários filmes. Talvez o telespectador se lembre naquele do filme lá que mostra sobre a Stalingrado, que é o Círculo de Fogo. Isso mostra o oficial russo, ele atira naqueles que tentam retornar. É isso que está acontecendo hoje em dia. Muito bem lembrado, um bom exemplo, inclusive, trazido pelo Luiz Kawaguchi. Agora, Kawaguchi, queria repercutir uma informação que, inclusive, nós chegamos a tratar na edição do Fast News de sexta-feira, porque o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, ele declarou que a viagem dos presidentes africanos para negociar a paz na Ucrânia foi histórica. Conta para a nossa audiência o que eles conseguiram. Na verdade, eles não conseguiram avançar muito, mas ele disse que Cyril Ramaphosa, que é o presidente da África do Sul, ele disse que foi histórica porque é a primeira vez que uma delegação de presidentes aí da África, ela tenta negociar a paz em uma guerra de grandes proporções. A África nunca tinha tentado ser, ou países africanos, eles nunca tinham tentado ser mediadores de conflito fora do continente africano. Então essa é a primeira vez que eles se arriscam a prestar esse papel. A gente pode ter algumas leituras sobre isso. O próprio Ramaphosa, ele era um grande apoiador do presidente Putin. Inclusive, ele, achando que conseguiria mais espaço dentro dos BRICS, que é aquele grupo econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ele achou que ia ter um grande espaço e começou a fazer vistas grossas ao fato da Rússia ter invadido a Ucrânia. Fez até exercícios militares conjuntos com a Rússia. Em um
claro sinal de apoio ao presidente Vladimir Putin. Só que durante essa viagem ele surpreendeu, porque ele criticou o Putin abertamente. Ele pediu que o Putin devolvesse as crianças que foram raptadas da Ucrânia. O Putin está sendo acusado de crimes de guerra porque ele autorizou que milhares de crianças fossem retiradas de suas famílias e levadas para dentro da Rússia, onde elas foram adotadas por famílias russas. Isso é uma barbaridade, isso é um crime de guerra. E o presidente Putin interrompeu o Ramaphosa nesse momento e falou: não, nós estamos apenas protegendo essas crianças, que é um grande absurdo. Mas o Ramaphosa, que parecia aí ser um grande apoiador do Putin, adotou essa posição independente. Então, parabéns para ele, para o Ramaphosa e para outros governantes africanos que pareciam estar apoiando a Rússia, como o presidente do Egito, por exemplo. Mas é uma questão dúbia. Infelizmente, apesar deles terem mostrado esse problema muito grande das crianças, a negociação de paz deles não avançou muito. A gente já teve o Macron tentando, da França, a gente teve o presidente da Turquia, o Recep Tayyip Erdogan, também não conseguiu mediar, a China tentou mediar, o Lula falou que ia resolver numa mesa de bar, claro que ele também não conseguiu. Agora, os sul-africanos, aí numa tentativa de que os países em desenvolvimento, que hoje a gente chama de sul global, poderiam ser os intermediadores dessa guerra. Mas a guerra não está num momento de negociação. Ela está no momento em que tanto o Putin quanto a Ucrânia acham que podem vencer no campo de batalha. Por isso, é histórico na medida em que a África nunca tentou fazer isso, mas ela também não teve sucesso, igual o presidente Lula não teve sucesso em fazer essa negociação de paz. É isso. Agora tem um outro destaque relacionado ao conflito, naturalmente, porque algumas empresas do Ocidente anunciaram que estão se unindo para oferecer empregos para os refugiados da Ucrânia. Já se tem uma ideia? Qual deve ser o impacto dessa medida, Kawaguchi? É uma medida louvável, mas o impacto é pequeno, Daniel. O último anúncio que foi feito, tem redes de hotéis, tem a Microsoft, o último foi a Amazon. A Amazon, ela afirmou que daria emprego a 5 mil ucranianos. Isso é louvável, seria bom se todas as pessoas, se todas as empresas, na verdade, principalmente empresas bem-sucedidas, essas multinacionais, ajudassem os refugiados. Os refugiados não só ucranianos, mas refugiados pelo mundo. Só que é uma quantidade muito pequena, né? Você pensar em 5 mil empregos e você tem mais ou menos 6 milhões de refugiados que saíram da Ucrânia por causa da guerra. Então, do ponto de vista de propaganda, é interessante para a Amazon, para a Microsoft, mostra a responsabilidade social delas, mostra que estão engajadas aí em apoiar os ucranianos que acabaram sendo vítimas de uma guerra totalmente injusta, de uma invasão completamente arbitrária e imperialista da Rússia, mas, por outro lado, não resolve o problema. Eles ganham aí também em publicidade. Mas a gente não pode criticar, eles estão dando 5 mil empregos, isso é alguma coisa para aquelas 5 mil pessoas, vai fazer a diferença. Então, um ato louvável, apesar aí de elas estarem ganhando com publicidade. Espero que a Amazon, a Microsoft tenham sido motivadas, não porque pela imagem delas, mas porque isso é o certo a se fazer. Certo, Luiz Kawaguchi com as informações deste conflito que amanhã, salvo engano, dia 20, completa exatamente 16 meses de combates na Ucrânia. Luiz Kawaguchi, boa noite a você e amanhã conversamos mais. Até a próxima.